abarca o UX Design, UX Research, Product Design, é uma área nova, então a academia se move um pouco mais devagar do que o mercado, mas é uma área que tem solidez, é uma área que está se constituindo cada vez mais fortemente, estão surgindo novos concursos públicos para essa área em outras universidades. A nossa foi a primeira do Brasil, em 2019, concurso este que eu pude ser contratado pela universidade, e agora estou aqui compartilhando conhecimento livremente como um servidor público. Importante mencionar isso. O que seria uma experiência? Já começando a contrastar na definição, na maneira como se fala sobre o assunto. No mercado de trabalho, as palavras são usadas com uma certa velocidade, agilidade, e muitas vezes não se pergunta o que realmente significam essas palavras. A gente tem um vocabulário específico, um jargão da área, né? Mas experiência é uma dessas palavras que, apesar do hype, ela tem uma compreensão já mais ou menos estabilizada no mercado. Seria basicamente a qualidade de um produto digital do ponto de vista do seu usuário. Agora, notem nesse contraste com a maneira como a academia olha para a experiência, como há uma expansão de escopo. A academia está preocupada com processos mais longos, de longa duração. Como eu falei, as coisas demoram, mas também há maior profundidade. Então, as definições de experiência são várias. Eu estou trazendo aquela que eu utilizo no meu trabalho, nas minhas pesquisas, que é um processo de memorização e interpretação de estímulos sensoriais que dão origem a várias qualidades estéticas e também diferentes pontos de vista sobre o mundo. Note que eu não estou falando exclusivamente de produtos digitais, porque você pode pesquisar experiências de produtos físicos, né? Você pode pesquisar experiências de serviços que não são exclusivamente físicos ou digitais, são híbridos. Então, com essa definição mais ampla na academia, a gente consegue pesquisar o assunto de maneira mais ampla, que é a nossa função dentro da universidade, né? No mercado, é comum, então, a partir daquela primeira definição, que não problematiza muito o assunto, acreditar que essa experiência ela vai ser igual, a mesma, para todos os designers que trabalharem no produto e também todos os usuários que usarem o produto. Isso a academia já demonstrou através de diversas pesquisas empíricas, ou seja, observando pessoas projetando produtos e usando produtos, que cada pessoa vai ter uma experiência diferente, assim como em várias outras áreas da vida humana, né? Não é só na hora de interagir com um produto digital que a gente tem experiências diferentes. A gente tem experiências diferentes quando a gente interage com a natureza, quando a gente interage com a cidade, quando a gente interage com os nossos familiares. E a gente sabe, através das pesquisas acadêmicas realizadas no assunto, que há diversos fatores. Eu não vou enunciar todos eles aqui agora, mas eu vou provocar vocês, quem se interessar a estudar mais sobre o assunto, a buscar esses fatores. A partir de uma referência ampla para entender a problemática da experiência do usuário, que é esse modelo que separa, de um lado, pessoas de um grupo social similar que têm privilégios na definição de como vão ser os produtos digitais, que eu chamo do o mesmo, e do outro lado, você tem pessoas de grupo social diferente, né, que são os usuários, as pessoas pobres, negras, indígenas, que não têm esse privilégio de definir como serão esses produtos digitais. Elas são desprivilegiadas nesse acesso à tecnologia digital. Elas só podem usar, às vezes nem isso podem, porque há restrições econômicas ou restrições de acessibilidade que excluem pessoas com deficiência. Então, a partir dessa diferença entre um grupo social e outro, você tem a produção de uma experiência que se projeta na direção do mesmo para o outro, que é a experiência do design. Ele está buscando entender um outro que é diferente dele. Mas você tem também o outro, esses usuários, também tentando entender os designers que criaram aquele produto para poder usar. E isso é a experiência do usuário. É a experiência de você tentar fazer sentido com aquilo que está proposto pelo produto digital e utilizar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Essas experiências são diferentes, como eu coloquei. Assim como os grupos são diferentes, as experiências são diferentes, mas elas têm que se aproximar. Pode acontecer também de haver conflito nessa aproximação, porque essa experiência do designer ela é privilegiada com conhecimento sobre o produto.
mas ela é alienada dos conhecimentos sobre o seu uso por pessoas diferentes. Então, o que acontece é que, muitas vezes, designers vão projetar produtos apenas com base na experiência própria. E aí o produto não vai ser reconhecido ou não vai ser utilizado facilmente pelos seus usuários. O usuário tende a sofrer quando o produto é projetado somente com base na experiência dos designers. Nesse caso da foto, você vê uma porta que foi projetada para ser empurrada. Porém, o bastão, né, a pega, a maçaneta, que nem sei se é esse o nome correto para essa parte da porta nesse formato, ela é uma maçaneta, é um puxador, né, em formato de puxador. E puxador não abre a porta. Essa porta precisa ser empurrada para ser aberta. Então, por isso que uma pessoa que tem a experiência prévia, memorizou, passou por vários estímulos sensoriais, de que portas para serem empurradas têm barras horizontais, quando está diante de uma barra vertical, essa pessoa pode ter um problema, ela pode sofrer um problema de usabilidade, ficar nessa posição assim de besta, né, de boba, sendo feito de otário na frente de uma porta que não explica exatamente como deve ser usada. Designers não costumam saber desses aspectos problemáticos dos seus projetos até que eles comecem a se aproximar da experiência do usuário através da pesquisa de experiências, que é justamente a atividade que visa cruzar essa fronteira. Como que se faz isso na academia? Não vou falar muito sobre o mercado, porque a Thaís Falabella vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu vou falar como que a gente faz isso hoje na academia, com as pesquisas que a gente tem realizado, que visam também expandir e desenvolver os métodos de pesquisa de experiências, e não só aplicar os métodos. Essa é uma diferença bem importante. A pesquisa de experiências na academia, ela se desenvolve e ela cria novos métodos, novos conhecimentos que depois são aplicados no mercado. Raramente acontece o oposto, mas também acontece de haver inovações nessa área a partir do mercado. A gente começa toda a pesquisa de experiências definindo o que nós queremos saber, né, o que nós queremos descobrir e onde pesquisar. A gente utiliza um método chamado Legal Serious Play para definir esse tema logo no seu início, porque é muito difícil pensar uma experiência de maneira abstrata. É melhor você tangibilizar e materializar os elementos dessa experiência. No caso desse modelo, é um estudante que estava interessado em pesquisar a experiência de assistir terror nas plataformas de streaming. Na sequência, nós inventariamos tudo que a gente já sabe sobre aquela experiência e tudo aquilo que a gente não sabe ainda, para definir uma orientação de pesquisa. Para onde que essa pesquisa vai? Né? Ela tem que, a tendência é do que você já sabe, para aquilo que você sabe que não sabe. Só que no meio do caminho você vai encontrar também coisas que você não sabia que sabia e coisas que você não sabia que não sabia. Normalmente, é aí que vai surgir uma inovação, quando você descobre algo que você não estava procurando. Mas para você chegar nesse algo, nesse conhecimento que vai se revelando a partir da interação com a pesquisa, você precisa ter orientações. Nessa imagem, a gente mostra um canvas que a gente utiliza para definir premissas, que são os conhecimentos já bem solidificados, as lacunas, que são conhecimentos solidificados que estão vazios, as hipóteses, que são conhecimentos que são mais ou menos preenchidos, e você quer testar se está sólido, e a pergunta norteadora, que é uma espécie de um jogar verde. Basicamente, você não sabe muita coisa, mas você se joga para descobrir. A gente também faz um trabalho bem forte, bem importante, de encontrar os métodos adequados para responder essas perguntas de pesquisa, para testar as hipóteses, né, para você verificar se esse conhecimento prévio ele já está te levando um bom caminho, e fazer as devidas modificações do processo. Então, a gente utiliza as perguntas de pesquisa como uma espécie de ponte de triangulação entre os métodos, que nessa imagem estão representados pelos post-its laranja. Então, persona, entrevista contextual, user stories e experience map são os 4 métodos que essa estudante escolheu para responder essa pergunta norteadora principal, né, porque as pessoas gostam de terror, e essas várias outras subperguntas ou perguntas secundárias que vão sendo respondidas por um ou outro método, e se 2 ou mais métodos são respondidos pela mesma pergunta, ela serve como uma ponte de triangulação para verificar se essa pergunta está sendo bem respondida por um método. É melhor você ter 2 ou 3 métodos respondendo a mesma pergunta.
Depois que a gente executa esses métodos, coleta esses dados, a gente traz esses dados para visualizar eles de maneira ampla e começar a perceber padrões que se formam a partir das sensações subjetivas que nós temos. Os dados objetivos que são coletados através de documentos, fotos, informações que as pessoas colocam em bate-papo e tudo mais que você coleta, precisam ser triangulados também com as nossas percepções subjetivas que vêm a partir da experiência de designers. Essa experiência não é rejeitada quando se estudam experiências de usuários. Pelo contrário, ela é utilizada para interpretar, entender melhor e também para se transformar. Então, a gente faz modelos sensoriais, utilizamos o design sensorial, o próprio design de experiências para planejar a experiência é utilizado nesse momento, e a gente vai tentando evoluir a compreensão desses dados, né, para que das sensações surjam dados, os dados coletados se organizem e formem evidências, que são fatos baseados na observação, baseados na coleta de dados, e, por fim, descobertas úteis e interessantes para o projeto, que são esse post-its rosa que está no canto. Muitas vezes não existe uma descoberta na hora, demora um tempo. Por exemplo, quando a pessoa está tomando banho e refletindo sobre as evidências coletadas, às vezes vem a descoberta. Ela é um produto criativo, também chamado de insight, que é muito importante e muito valioso, mas que não se chega de primeira, né? Existe um trabalho de reflexão necessário para se preparar para ter essa descoberta. E é isso que vocês estão vendo visualmente nessa tela, mas que pode ser feito de outras maneiras, com outras formas de organização do campo visual e do campo mental. Por fim, projetar baseado nas descobertas da pesquisa. Claro, aproveitar o que você descobriu, o que você pesquisou, para definir a orientação de um produto. No caso, estamos vendo aqui um trecho de um projeto de uma estudante em que ela resolveu utilizar o storyboard para conceituar um produto novo que ela estava propondo para estudantes de coreano encontrarem outros estudantes de coreano, formarem comunidades e se motivarem mutuamente a estudarem o assunto. E esse era basicamente o conceito inicial para um serviço digital nesta área, que ela conseguiu construir e criar a partir de uma pesquisa prévia sobre como que as pessoas aprendiam coreano. Então, ela entrevistou pessoas, descobriu que a internet era uma mídia muito importante e acabou verificando as outras plataformas, encontrando um nicho em que ela podia propor um novo serviço. Agora, parece muito lindo tudo isso que eu estou mostrando, ideal, porém, para que uma pesquisa de experiência seja levada a sério no design de um produto novo, que uma empresa ou uma instituição governamental, uma ONG, realmente abrace a proposta que veio da pesquisa, é preciso demonstrar a metodologia que levou àquela proposta, porque com essa metodologia, o terceiro, né, a outra pessoa que não estava envolvida na pesquisa, pode auditar aquela proposta e verificar se ela tem fundamento. Se você não tem uma metodologia, as outras pessoas não conseguem rastrear como que você chegou nas suas conclusões e, portanto, elas não vão confiar tanto nos seus resultados e nas suas criações derivadas da pesquisa. Uma ferramenta muito boa para demonstrar a rastreabilidade da pesquisa é o Dovetail, é uma das ferramentas de mercado que permitem você incorporar dados de pesquisa, organizar eles em diferentes perfis, separar trechos de gravações de vídeo e de áudio e compilar relatórios rápidos sobre determinados assuntos que podem ser consultados por toda a equipe de projeto da sua empresa, da sua organização, e assim elas podem sempre verificar de onde vieram as suas descobertas, as suas propostas de projeto. Portanto, eu queria só concluir minha fala enfatizando que o conhecimento mais importante para profissionais que querem atuar nesta área de pesquisa de experiências é a boa e velha metodologia da pesquisa. Esta é, curiosamente, a disciplina, ou melhor, curiosamente não é coincidência que essa seja justamente a disciplina que eu tenho ministrado aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em todos os cursos de design que a gente tem. Um bacharelado em design, um tecnólogo em design gráfico. Nesses dois cursos, as metodologias da pesquisa são dadas por mim, e essa disciplina não é dada da maneira tradicional
visando, por exemplo, dominar as regras da ABNT para escrever um bom TCC, mas sim para entender que metodologia da pesquisa é um assunto muito sério e aplicável no mercado de trabalho, mas também na academia para a produção de um conhecimento acumulativo que vai ajudando a entender melhor a nossa relação com a tecnologia e com outros espaços. Gente, essas é mais uma das falas que estão gravadas e serão disponibilizadas posteriormente no usabilidoido.com.br. Quem tiver interesse depois em aprender comigo, as minhas aulas estão lá disponíveis também. E eu estou aqui disposto daqui a pouco também a conversar com vocês aí na mentoria. Muito obrigado. Super, super beleza. Obrigado, Fred, por esse super conteúdo aí. Eu acho que o Fred tem uma atuação muito forte dentro da academia, e é muito legal trazer esse link para o mercado. Às vezes a gente está sempre buscando entender por que a gente não tem uma ligação mais forte do mercado com a academia aqui no Brasil, enquanto que outros países têm uma ligação tão forte. E eu acho que cabe também a nós, como designers, como professores, eu também tenho mestrado, sou professor, a gente fomentar isso, fomentar esses eventos, essas integrações entre mercado, entre profissionais, entre academia, porque eu acho que é assim que a gente cresce, senão se isola e aí cada um fica na sua panelinha e a gente não consegue evoluir junto, né? Eu acho que design é colaboração cada vez mais, principalmente entre academia, entre mercado, entre governo, entre todas essas políticas que podem contribuir para que o design se desenvolva e realmente cumpra seu papel, que é facilitar a vida das pessoas e tornar a vida das pessoas um pouquinho melhor, né? Então, super obrigado aí, Fred, pelo teu conteúdo. Com certeza depois a gente vai pedir teus slides aí. Pessoal, olhem o blog Usabilidoido, é muito legal, tem muito conteúdo bacana, muito conhecimento útil que vocês podem aprender lá. O Fred está sempre trazendo coisa nova e interessante para a gente. E deixa eu ver aqui no chat se temos perguntas. O pessoal está se apresentando. Eu tinha uma pergunta para o Fred, já para começar, assim, antes de qualquer uma, assim, que é como você vê no Brasil hoje essa relação entre mercado e academia, entre pesquisa que acontece na academia, às vezes a gente também faz pesquisa estruturada no mercado, e como você vê essa relação hoje, se acha que vai melhorar, se tende a piorar, qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que piorou muito, porque no começo, quando eu comecei a trabalhar nessa área, todo mundo que trabalhava com UX Research ou tinha graduação, ou tinha mestrado, ou tinha doutorado. Então, havia uma valorização, uma busca do mercado por profissionais que conhecessem, por exemplo, a metodologia da pesquisa, que é um tema fundamental dentro da academia, em qualquer nível, né? Porém, hoje nós vemos aí uma falta de distinção, por exemplo, dos recrutadores, de achar que um curso de curta duração é suficiente para formar um pesquisador na área de experiências, quanto a gente sabe que não é, porque esse conhecimento de metodologia da pesquisa ele envolve a articulação com saberes em várias áreas, e ele exige uma formação em grupo, social, coletiva, que esses cursos muitas vezes não oferecem, especialmente aqueles cursos remotos. Então, eu espero que com essas participações, esses convites que vocês estão tomando essa iniciativa, a gente volte a conscientizar o mercado de que vocês estão, muitas vezes, no mercado, né, comprando e pagando e estimulando que esses cursos aconteçam, as pesquisas aconteçam, mas elas são completamente furadas. O que eu mais tenho visto são pesquisas completamente furadas do ponto de vista metodológico, que vão, de uma certa maneira, manchando a reputação da área, fica parecendo que é uma enrolação, né, essa área, quando, na verdade, ela tem um histórico muito forte, que, infelizmente, às vezes se perde aí na velocidade do mercado, mas que a gente pode recuperar para fazer um trabalho melhor e também buscar um diferencial, né, de qualidade na pesquisa de experiências, que também é reconhecido pelo mercado quando se coloca dessa maneira, né? Com certeza. Eu acho que para quem está começando assim nessa questão de estudar sobre pesquisa, eu acho que tu já deu a dica mais quente aí. Eu mesmo estudei, eu fiz metodologia na graduação, fiz 2 cadeiras de metodologia no mestrado. Se eu quiser doutorado, acho que vou fazer metodologia de novo, porque falta muita coisa de metodologia para ver. Então, assim, mas ali a gente entende que é como se faz pesquisa de verdade, né? E que não basta a gente se esconder atrás de uma pesquisa e achar que qualquer pesquisa é inquestionável, que vai trazer dados que não podem ser questionados, porque a pesquisa não, se a pesquisa for ruim, mal feita, o resultado é horrível e péssimo e pode ser desastroso. Então, a gente tem que também ter esse olhar crítico
sobre as pesquisas, sobre os métodos que são usados para fazer essas pesquisas, para que os dados levantados tenham realmente uma confiabilidade, né? Então, assim, pessoal, estudem métodos de pesquisa científica, que é lá que é a origem de toda a função de pesquisa e toda a relação da pesquisa com o design, tá? Deixa eu ver se temos mais pesquisa. O Ciro Macor já levantou a mão. Quer fazer uma pergunta, Ciro? Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Estão me ouvindo? Vamos sim, pode falar. Boa noite. Ô, Fred, queria dizer primeiro que acho fantástico essas provocações todas ali, os textos, o que você produz e coloca nas redes lá, eu te acompanho no LinkedIn. E, bom, eu estou fazendo uma migração meio recente, faz 6 meses que eu estou nessa área e tenho encontrado vários lugares de questionamento, assim, de pensamento sobre essas noções aí que a gente traz no design, né? E tem uma curiosidade que eu tenho visto nos últimos tempos, que tem todo esse lance hoje sobre inteligência artificial, né? Ou sobre essas redes neurais e a produção de algo que é, sei lá, no nível um pouco mais de automação. E, ao mesmo tempo, parece meio que uma replicação do que há de humano. Assim, tem uma área que é essa da imagem, está se produzindo imagens, né, por meio de textos, e as pessoas questionam muito sobre o conceito de criatividade. Mas eu acho que, eventualmente, vai chegar ao conceito de experiência também. Talvez essas redes neurais sejam capazes de reproduzir, ou pelo menos de uma parte desse processo que a gente fala de entender a experiência e de criar um fluxo para esse usuário, para essas pessoas, vai ser replicado também, ou vai ser criado ou simulado. E eu queria saber para você, né, que está na academia, que já aprofunda nesses conceitos todos, o que isso, sei lá, descortina para você ali na frente, ou que tipo de futuro talvez você vê em relação a isso? Quanto mais próximo está o trabalho de repetição, de fazer sempre a mesma coisa, de utilizar pouco conhecimento e muito mais dado, né, bruto, ele está mais próximo do trabalho de ser automatizado. Então, várias profissões que antigamente necessitavam de um trabalho intelectual mais profundo, hoje em dia já não precisam tanto, porque você tem uma automatização em níveis de abstração cada vez maiores. O design é um trabalho que já foi automatizado em largas medidas. Se você olhar para trás o trabalho que era feito por designers há 30, 40 anos atrás, você precisava de uma equipe de 5 designers para fazer o que hoje um designer faz sozinho. Mas futuramente é possível que não precise de designer nenhum, que o próprio cliente defina os parâmetros e requisitos do seu produto, e aí esse produto é gerado automaticamente, né? Eu acredito que em alguns domínios, algumas áreas muito específicas de atuação, isso já seja possível. A questão é qual é o próximo passo que nós, designers, hoje vamos dar para não sermos vítimas desse processo de automação, para não tornarmos obsoletos, assim como as nossas ferramentas de trabalho. Por isso, de novo, volto a enfatizar que o conhecimento acadêmico é fundamental para isso, porque é onde você tem o conhecimento mais abstrato, mais amplo, mais avançado da humanidade, que é o que está mais longe de ser automatizado. A última coisa que você vai ter é um professor automatizado. Um professor que produz pesquisa, claro. O professor que só transmite conteúdo, esse já está automatizado, porque o YouTube já virou a maior universidade do mundo em termos de faculdade. Universidade não diria, porque falta esse aspecto de pesquisa e extensão, que são os 2 outros tripés de uma universidade. Então, a gente precisa ficar atento, até em que momento a gente realmente está agregando, trazendo algo novo para um projeto, ou a gente está replicando mais do mesmo. Se for replicar mais do mesmo, pode ter certeza, gente, que daqui a pouco uma inteligência artificial vai reconhecer esse mais do mesmo. Por exemplo, um tema que mais está em voga hoje nas discussões sobre UX design é o tal do design systems. Não, eu quero ser especialista em design systems. Gente, vocês estão contribuindo para tirar emprego do designer. Vocês têm que ter noção de que quanto melhor forem os seus design systems, menos emprego para designer vai ter no futuro. E não pense que, mas se eu for um system designer, não vou me automatizar. Vão. O que não vão automatizar é o trabalho com fatores diversos, que não são passíveis de formalização. Então, em um UX Researcher, tem muito mais chances de sobreviver à automatização do que um Design Ops, por exemplo. Perfeito, tudo. Fez a colocação perfeita. Quando estava falando disso, eu lembrei do Design System, pensando, Design System vai tirar emprego de um monte de gente por aí, porque justamente para automatizar o processo de design, né? Para fazer da escala e fazer isso crescer mais rápido. Então,
Muito coerente a colocação. Muito obrigado, Fred, pelas colocações. Eu tinha mais uma pergunta aqui para finalizar, para te deixar assim naquela pergunta que a gente sempre vê quando fala de pesquisa, eu ouço muito isso, então eu vou te perguntar, o que a gente responde para um cliente quando ele diz que pesquisa é caro? Olha, caro é você colocar um produto no mercado que ninguém quer usar e que vai ser rejeitado e você vai perder todo o dinheiro. Com a pesquisa, pelo menos, você consegue ter uma probabilidade um pouco maior de que esse produto tenha uma aceitação, que ele seja usado. Não garante que você vai ter, por exemplo, lucro, porque a pesquisa de experiências não é uma pesquisa sobre lucratividade, né? Mas ela pode sim aumentar a chance de aceitação de produto. E a aceitação de produto é um dos indicativos de potencial de lucratividade. Então, se colocando dessa maneira, de que é mais fácil é mais interessante, mais prudente você se preparar antes de colocar um produto no mercado, que colocar ele e, por exemplo, estar sujeito a falhar cedo, né? Falhar sempre para nunca acertar, não acho que é uma estratégia de desperdício de dinheiro que é própria do Vale do Silício, foi, na verdade, no passado, já nem é mais, uma época que estava sobrando dinheiro, e que hoje em dia não faz sentido nenhum aplicar no Brasil. A gente precisa fazer investimentos com conhecimento, com informação, porque é assim que se faz, por exemplo, uma bolsa de valores. Quem é que joga dinheiro, queima dinheiro numa bolsa de valores sem saber a probabilidade de retorno sobre investimento? Ninguém. A probabilidade de retorno de investimento no mercado de tecnologia da informação vem através da pesquisa de experiências. Pronto. É ser mais assertivo, né? Sair da alçada do achismo e realmente ter um caminho mais certo em direção ao que você quer chegar. Mas, com certeza a pesquisa é isso. Super obrigado aí, Fred. Encerramos aqui a sessão de perguntas para o seu Fred também. Obrigado, Das, pela presença aí na nossa semana de mentoria em Product Design. Vou passar direto para a apresentação da Thaís Falabella, que vai apresentar agora o conteúdo dela para a gente. E eu vou ler a apresentação da Thaís, só que tem uma particularidade que a apresentação da Thaís está lá no LinkedIn, está em primeira pessoa, tá, Thaís? Então eu vou ler em primeira pessoa mesmo, tá? Eu vou fazer aquele exercício de empatia, assim, aquele negócio. Você quer que eu me apresente? Não, eu acho mais legal eu apresentar você. Vamos lá. Tá. A Thaís, escolheu a liderança e a educação como caminho profissional para inspirar outras pessoas, ampliar a escala das entregas e impactar na construção de melhores experiências. Com graduação e mestrado em design, é uma entusiasta da aplicação do modo de pensar, métodos e ferramentas nos mais diversos contextos, e tem experiência em ampliar a cultura de design dentro das empresas. Encontrou o seu lugar trabalhando com inovação, empreendedorismo e pesquisa. Assim, independente do cenário, atua com foco estratégico, visão de negócio e guiada por dados. Apaixonada por colaboração em pessoas, tem facilidade de construir equipes e conduzir processos empáticos. É criativa e propositiva, encontrando soluções nos cenários mais adversos, assim como flexível e dinâmica, se adaptando a rápidas situações. Também acredita no aprendizado constante e no poder das redes. É por isso que a gente está aqui trazendo a dona Thaís Falabella para falar com a gente um pouquinho sobre o X Research e como começar nessa área que está bombando aí, trazendo um pouquinho da visão agora, um pouquinho de mercado também. A Thaís, que atualmente é Design Manager no iFood, né, Thaís? Coordenando uma galera lá, com um time de mais de 20 pessoas, com outras lideranças de design. Então, por favor, Thaís, a palavra é sua, fique à vontade para compartilhar seu conhecimento e seu conteúdo com a gente. Obrigada, gente, obrigada demais, estou super animada aqui de estar falando junto com vocês, inclusive, assim, super responsa de falar depois do Frederico, eu super consumi e consumo, inclusive, ainda os conteúdos do seu blog, inclusive vi outros dias umas reflexões super legais sobre meta-design, que me interessa muito, achei super massa, então acho muito legal, inclusive, vendo sua apresentação, acho que a gente vai reforçar muitos tópicos aqui, vou até passar mais rápido por eles. Eu tentei fazer um pupurri, assim, de dicas, assim, se eu pudesse dar algumas dicas para quem quer começar como X Research, o que eu poderia trazer, né? O Biratan já me apresentou, fiquei até com vergonha que aquele texto é meio que para além do LinkedIn, assim, mas acho que deu para vocês conhecerem mais a mim enquanto pessoa profissional também, mas basicamente hoje eu estou nesse lugar de ser o ex-manager no iFood, que é um baita desafio, sou professora em algumas pós-graduações,
que é um contexto um pouco diferente, bem de mercado, mas é legal também, e tenho mestrado em design, então gosto bastante dessas discussões entre academia e mercado, acho que é um tópico muito, muito caro para mim, assim. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar, assim, nossa, como é que eu começo em UX Research, como eu me torno um UX Researcher, eu não poderia deixar de falar do entendimento do que é esse papel. E aí, fazendo um disclaimer aqui do que é esse papel hoje no mercado, inclusive lá no final da apresentação eu deixo bem claro que isso é extremamente dinâmico, né? Frederica até puxou assim, nossa, quando começou tinha um cenário, hoje tem outro. Gente, o cenário muda muito rápido, assim, no mercado. Então, a gente tem que entender esse papel hoje, mas entendendo que ele pode se ampliar de acordo com os contextos e que está por vir, assim. Fazendo um beabá, assim, bem em jogo rápido, experiência do usuário, acredito muito na visão também que a gente já conversou aqui, experiência do usuário é um conceito bastante amplo. A gente acaba trazendo ele como sinônimo de produto digital, mas isso não é uma verdade, né, no conceito. Mas usualmente a gente usa esse termo para designar profissionais que têm ali uma responsabilidade de concepção da experiência, né? E muitas vezes experiências de produto digital. Mas quando a gente fala de UX Research, a gente já está falando normalmente de uma especialidade, né? Dentro do grande cenário de experiência do usuário, a gente pode olhar para a pesquisa de experiência do usuário, então é algo mais específico, e muitas vezes a gente está falando de pesquisa para o processo de design de experiência do usuário. Então, a gente está falando como que eu embaso as tomadas de decisão do processo de criar uma experiência em pesquisa, e muitas vezes o que é cobrado desse profissional que vai ocupar esse papel é assumir, né, essa responsabilidade. Então, o que um ex-researcher, na verdade, faz? Assim, se eu puder ser bem sintética, ele faz pesquisa, gente. Não, o ex-researcher no mercado, ele é a pessoa que vai fazer pesquisa. E quando a gente fala de fazer pesquisa, parece pouco, ele só faz pesquisa, mas é muita coisa, né? Envolve ter conhecimento sobre planejamento, preparação, execução, sistematização, análise, divulgação de dados e de várias técnicas também, né, que estão dentro ali da área de UX, que podem ser bastante específicas. Mas, usualmente, dentro do mercado de design que a gente tem hoje, e principalmente aqui no recorte de design digital, é normalmente uma responsabilidade do UX Researcher orientar e capacitar outras pessoas do time a como fazer pesquisas melhores. Por que isso acontece, né? Muitas vezes a gente tem cenários onde a gente tem 1, 2, 3, 7 UX Researchers, mas proporcionalmente ao volume de pessoas dentro da empresa de Pro-Designers, de UX, eles são muito poucos. Então, muitas vezes, eles têm um papel até consultivo, né? De orientar pesquisas, de promover a cultura de pesquisa, promover um olhar mais data-driven, mas não necessariamente estar ali executando todas as pesquisas. Tem pessoas que até questionam muito isso, mas assim, o mercado hoje tem bem esse cenário. E a gente tem também responsabilidades ali que a gente chama de Research Ops, ou seja, né, de operação de pesquisa de experiência do usuário. É comum que as pessoas de research possam ter algumas responsabilidades desse tipo, de criar modelos, templates, materiais, processos que podem ajudar a disseminar a escala das pesquisas, porque a gente está muito nessa perspectiva aí, nesse mercado, que tem até um pouco a ver com a perspectiva ali de design system, de como que a gente escala parte desses processos. Em research não está muito em como substituir uma pesquisa, mas muito como que eu consigo fazer com que o conhecimento do pesquisador impacte em mais projetos, né? Como eu consigo, por exemplo, dar um exemplo aqui de Research Ops, como eu consigo escalar um processo de recrutamento para ser muito mais ágil recrutar do que a gente precisar, cada um, né, para cada pesquisa, fazer um recrutamento específico. E aí a gente pode fazer um grande questionamento aqui, beleza, mas qual que é a diferença de UX Research para qualquer outro tipo de pesquisador? É óbvio, gente, isso precisa ser muito enfatizado, assim, que eles
compartilham uma grande base de conhecimento comum, que eu, inclusive, tenho um slide também para falar, que está muito ligado com o método científico, a forma, né, de se fazer pesquisa, de se conduzir pesquisa, mas existe aqui uma peculiaridade, né? A gente está falando de pesquisas com foco de experiência, assim como pesquisas com foco em tendências, tem técnicas, processos, procedimentos típicos, pesquisas com foco em entendimento da experiência também têm as suas, né? A gente pode, inclusive, citar alguns métodos que são muito comuns desse mercado digital, como, por exemplo, né, card sorting. Pode ser aplicado para outra coisa? Pode, mas é muito mais comum no nosso mercado, porque se você pegar, por exemplo, alguém que é um pesquisador de tendência de mercado, provavelmente ele não vai conhecer esse método, porque não é tão comum para ele. Mas, além disso, né, da gente ter métodos, técnicas, formas de trabalhar que tem a ver com o contexto, a gente tem todo o contexto de jeito de trabalhar, que é os times de produto digital, por exemplo, que tem uma peculiaridade ali de como que você trabalha junto de um time que está criando soluções digitais. Muitas vezes esses negócios trabalham com contexto ágil, e aí peca em algo que, para mim, assim, é um ponto, né, que é o tempo de reflexão mesmo. Às vezes a expectativa de entrega ela é muito mais veloz, né? E aí a gente tem que lidar com essa expectativa do contexto ágil. E uma diferença, assim, no geral, e aí que eu falo principalmente da pesquisa acadêmica mais teórica, né, pura, claro que a gente pode ter na academia pesquisas também com fins de aplicação prática, mas dentro do X-Research, no mercado, no geral, a gente tem uma intenção muito propositiva da pesquisa. O que é isso, né? A pesquisa ela tem que terminar em produto, em serviço, em algo para os usuários, né? Em tomada de decisão do negócio. Então, no geral, a gente pode ter outros processos, outros fins, outras formas de trabalhar entre esses diferentes pesquisadores, mas eles compartilham muita coisa em comum. E aí, uma das dicas que eu daria, assim, principal, e aí aqui eu nem vou chover no molhado, porque eu acho que o Frederico já falou muito bem, não tem jeito, gente, de começar em research e fugir das etapas de uma boa pesquisa. Então, até citei aqui, cara, vamos debruçar no método científico, em metodologia científica mesmo, coisas que às vezes até parecem básicas, mas como o próprio Biratã e Frederico já falaram, não são, né? Metodologia de pesquisa é algo que a gente pode estudar muito, por mais que a gente já tenha visto em outros momentos da nossa vida. Entender esse fluxo é muito importante, né? E não é muito distante disso o método de UX Research. Até tem uma outra apresentação que eu trouxe alguns pingados para cá, mas não tudo, fazendo esse paralelo. Mas em research, no geral, a gente segue o mesmo ciclo. A gente tem também momentos de observar e levantar perguntas para o mundo. A gente tem um momento de entender o estado da arte também. A gente também levanta hipóteses, também cria experimentos. No geral, as etapas mais comuns assim, de serem chamadas na área de UX são planejamento. Então, você planeja a pesquisa, você prepara aquela pesquisa, você executa ela, você sistematiza, organiza os dados, que é uma etapa que muitas vezes a gente esquece, que eu gosto de chamar a atenção, que o Frederico também pôs alguns exemplos aqui de como sistematizar. A gente faz a análise e depois a gente faz a disseminação, divulgação desses dados. Então, se vocês forem olhar, a gente tem uma similaridade muito grande com o método científico básico, assim, de referência. E um ponto, né, que eu acho que é legal falar, assim, é que nesse mercado a gente tem muito algumas falas que elas podem ser mais refletidas, né? Que é tipo assim, alguma pesquisa é melhor que nenhuma pesquisa, né? Tem muita gente que fala isso, e eu entendo também de onde vem essa fala, porque existia um momento que a gente precisava inserir muito pesquisa nos contextos, né? E as pessoas queriam quebrar um pouco essa ideia de que pesquisa tem que ser algo moroso, algo complexo, algo difícil. Mas é muito importante a gente entender que pesquisa mal feita, ela direciona más tomadas de decisão para o negócio, né? E aí tudo aquilo que a gente falou de pesquisa evitar, né, ou pelo menos minimizar os riscos de você tomar uma decisão ruim, lançar um produto ruim, não vai existir se você fizer uma pesquisa mal feita, né? O método vai interferir diretamente nos resultados que você tem e na validade daqueles resultados. Então, a gente precisa questionar um pouco isso,
porque às vezes na pressa, né, na ansiedade de fazer pesquisa, a gente acaba também fazendo uma pesquisa enviesada, que geram resultados que vão nos guiar para o caminho errado, com muitas aspas, né? Então a gente precisa refletir um pouco sobre isso. E aí, algumas dicas que eu vou passar um pouco mais rapidinho para a gente ter tempo, né? Outras dicas. Eu acho que uma dica bem legal que eu tenho é olhar dados anteriores. Assim como a metodologia científica, a gente não sai criando hipóteses sem fazer uma revisão bibliográfica do estado da arte, do que já existe. Dentro de qualquer produto digital que a gente tem muitos dados anteriores. E é estranho fazer isso, falar isso aqui, mas eu defendo muito que, às vezes, o papel de um pesquisador é falar que a gente não precisa fazer pesquisa, no sentido de que a gente já tem dados o suficientes para nos embasar. Quando a gente está falando de um negócio que existe, gente, a gente tem dados do próprio negócio, de venda, de churn, de comportamento, de campanhas de marketing, a gente tem dados do mundo, né? A gente pode fazer uma desk research, o que outros negócios já fizeram, o que a gente já descobriu na própria academia sobre comportamentos dos usuários. A gente tem fontes de dados também secundárias, a gente pode olhar comentário nas redes sociais, avaliações, solicitações de time de ponta, de suporte. A gente pode olhar, inclusive, assim, pesquisas recorrentes da empresa, pesquisas e experimentos anteriores feitos dentro da empresa ou fora, e aí a gente pode fazer pesquisas próprias, né? Então, a gente não precisa seguir direto para a realização de uma pesquisa sempre. Às vezes, a gente pode consultar muitos dados de fontes secundárias e dados anteriores que vão nos ajudar a tomar decisão dentro do negócio. E para a gente caminhar e conseguir ser melhor na área de pesquisa, a gente precisa também ter repertório dos tipos de pesquisa que tem e dos métodos. Se você não sabe, né, os vários tipos que a gente tem, você vai acabar fazendo as mesmas coisas. Eu sempre brinco assim. Se você só conhece entrevista, questionário e teste de usabilidade, você sempre só vai fazer os 3, né? A gente conhecer as variações de tipos e de métodos trazem repertório para a gente casar melhor eles com as nossas necessidades. Então, vamos entender ali que a gente tem pesquisas com objetivo de descoberta, mas a gente pode ter pesquisas de mapeamento, de avaliação das soluções, de monitoramento. A gente pode ter pesquisa durante todo o processo de design também. Às vezes a gente tende a entender que pesquisa é só no momento inicial de discovery, mas não, né? A pesquisa ela é essencial para esse item que está aqui no meio. Para o processo de design ser iterativo, a gente precisa captar informações ao longo de todo o processo. Então, a gente não precisa ter pesquisa só em um momento, né? Embora seja mais comum ter ali no momento de entendimento e de lançamento, a gente não precisa deixar a pesquisa só ali. E é legal entender essas diferenças. Nossa, quando eu vou usar um dado quantitativo, quando eu vou usar um dado qualitativo, que tipo de dados são objetivos e que tipo de dados são subjetivos, né? Porque não é todo dado numérico que é objetivo, né? A gente precisa se aprofundar mais nessas discussões. Que tipo de dado que vai me apresentar o que o usuário fala e que tipo de dado vai me mostrar o que ele faz. E aí a gente tem até aqui algumas visualizações dessas diferenças de métodos que são bastante comuns para a gente ver, nossa, eu tenho métodos para ver o que o usuário fala qualitativamente ou o que ele fala quantitativamente, o que ele faz das duas maneiras, né? A gente tem muitos métodos diferentes e a gente precisa conhecer mais esses métodos para escolher o melhor método a cada momento, né? Eu já falei isso antes, mas basicamente é isso. Quanto mais a gente conhecer dos métodos, e eu sempre dou essa dica também, pesquisa sobre o método, sobre como aplicar ele. Normalmente a gente tem muitas dicas, inclusive na academia, né? Grupo focal, por exemplo, que é um método não tão conhecido. Existem vários papers, materiais, referências sobre como conduzir um grupo focal. Você não precisa fazer de primeira, né? Você pode consultar essas informações. Uma outra dica que eu tenho, que eu acho que é bem importante, é a gente planejar bem a pesquisa, né? Tem uma fala bem marcante assim para mim sobre a área de pesquisa, que é cada pesquisador é tão bom quanto o seu planejamento, né? Se você planeja muito bem, a chance de a gente ter uma boa pesquisa ela é grande, assim. Então, eu até queria mostrar para vocês, assim, algumas referências de formas de planejar, né? O Frederico também mostrou ali formas de planejar a pesquisa, de entendimento de contexto, que eu achei super interessante. A gente tem esse modelo, por exemplo, que o Alan Pierre, que trabalhou comigo, criou, eu dei umas adaptações que a gente faz, que é eu uso no mercado mesmo, tá, gente?
um research canvas, então chama as pessoas, entende ali as certezas, suposições e dúvidas sobre um tópico, e a partir disso define objetivo, define método, define entregáveis, define prazo, né? Um jeito de se planejar pesquisa. A gente não precisa planejar pesquisa necessariamente só escrevendo 10 páginas para entrar ali num doutorado, num mestrado. A gente tem outras formas de visualizar o planejamento de uma pesquisa também. Aí a gente tem até outras, né? Por exemplo, esse modelo da Strategizer, que é o teste CARD, não sei se vocês conhecem, que é bem legal para a gente planejar um teste rápido ali de hipótese, né? Que nos ajuda a nos guiar nesse bom planejamento, onde a gente traz, né, explicita as hipóteses, acho isso muito importante, casa elas com os métodos, né, entende os critérios, tudo isso é bem relevante, assim. Lembrando, né, que para a escolha dos métodos, a gente, sim, vai levar em consideração qual é o nosso objetivo, quais são as nossas perguntas, quais são nossas hipóteses, e encontrar ali o melhor método para responder essas perguntas, ou inclusive, né, os melhores métodos, né, quanto mais triangular, mais cruzar os métodos, melhor. Mas aqui falando em todo cenário, na academia também, mas no mercado especialmente, a gente tem que pôr também um pé no chão. A gente vai decidir esses métodos também de acordo com os recursos que a gente tem, com o prazo que a gente tem, com as necessidades que a gente tem, e muitas vezes a gente vai ter que fazer várias adaptações, porque talvez o melhor método, né, eu brinco assim, a pesquisa perfeita, ela não existe. A gente não vai conseguir realizar a pesquisa perfeita para aquelas questões, então a gente tem que adaptar as limitações que a gente tem nessa escolha, né, assim. Então é isso, a pesquisa perfeita não existe também, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado, né, com todos esses aspectos, a gente não pode ser perfeccionista, senão muitas vezes a gente não vai conseguir sair do lugar, não vai conseguir rodar a pesquisa. Uma dica que eu tenho nesse sentido é, dentro do mercado, né, se você está dentro do mercado, você tem a oportunidade de fazer pesquisas iterativas. Muitas vezes eu não consigo parar e fazer por 6 meses uma única pesquisa, mas às vezes eu consigo dividir em blocos de pequenas pesquisas a cada mês e iterando em cima ali dos conhecimentos, né? Esse é um jeito interessante da gente ir crescendo a gestão de conhecimento que a gente tem sobre um tópico trabalhando dentro do mercado. E outro ponto muito importante aqui, eu vou dar uma corridinha para a gente conseguir fazer perguntas, é a gente ser transparente também sobre as limitações da pesquisa, assim. Mais importante do que a gente ter o método perfeito é a gente ter transparência para todo mundo e para a gente mesmo, para quem for analisar, para quem tiver contato com os resultados da pesquisa, das limitações que ela tem. Toda pesquisa tem limitação, toda pesquisa pode ser enviesada, a gente precisa ter essa consciência nessa análise. E aí, assim, uma outra dica que eu dou, essa bem rapidinha, eu acho que é muito para adaptar para o mercado mesmo a pesquisa, ajude você, pesquisador do futuro. Eu sempre tento, por exemplo, facilitar ao máximo a sistematização de dados, o quanto eu conseguir, durante a execução, pré-tabular alguma coisa, trazer alguém anotando melhor, porque vai facilitar muito e ajuda a reduzir um pouco o tempo de resultado de pesquisa. Interfere na reflexão do resultado? Sim, mas ao mesmo tempo ajuda a gente conseguir cumprir ali o prazo, né? Então, prestar atenção nessa etapa de sistematizar os dados, como que a gente consegue ganhar agilidade ali para fazer cruzamentos de dados mais fáceis, para pré-tabular alguma coisa ali dentro do qualitativo, tudo isso ajuda bastante. Uma outra dica importante é a gente questionar os dados obtidos, assim. Pode parecer assim, nossa, que legal, eu tenho um tanto de fonte de dados, eu posso fazer pesquisa com todos esses dados na mão, meus problemas acabaram? Será, né? Será mesmo que acabaram? A gente precisa entender muito bem como que a gente analisa os resultados de uma pesquisa e como, a partir dos dados, dos fatos brutos, a gente gera ali, né, extrapolações dos dados, criando análises e criando conclusões para o produto. Isso é bastante importante, a gente tem até aqui o Learning Card, que é um modelo complementar ao teste card da Strategizer, que ajuda bastante nisso, assim. A partir do experimento, o que eu observei? O que eu aprendi com isso? O que a gente vai fazer com base nisso, né? E essa análise crítica é muito importante, né? Que é aquele básico, assim, não é que o usuário falou A, eu vou fazer A.
eu preciso interpretar o que ele disse, eu preciso entender o que está por trás. Muitas vezes a gente precisa entender o porquê ele disse, né? Muito mais do que seguir o que ele disse. E nessa reflexão, é importante também a gente entender que os dados, eles não vão resolver os problemas, eles embasam, eles diminuem os riscos, mas eles dificilmente vão ser muito claros para qual escolha a gente tem que fazer, né? E projetar, decidir, né, algo para o futuro é fazer escolhas e é tomar riscos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar ali imerso em dados e não saber tomar decisão. Isso é algo que eu vejo muito com gente que está começando e muito animado com pesquisa, e aí pesquisa tanto, não consegue tomar nenhuma decisão com base naquilo. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque eu acredito muito que dentro de UX Research, dentro do mercado, principalmente, é muito essencial que nossas pesquisas sejam acionáveis, né? Então, o processo não vai parar ali na divulgação da pesquisa, ela vai ir para a tomada de decisão e para a entrega de valor para o usuário, né? Então, muitas vezes a gente está falando desse processo de transformar o dado em conhecimento para a ação, de fato, dentro das empresas, né? Porque não basta fazer uma boa pesquisa, né, gente? O mais importante é que a gente entregue valor para o usuário, que no fim tem um bom projeto no final das contas. E é isso, assim. Queria deixar claro que a pesquisa, no geral, ela é um ponto de partida, ela não é um ponto final, né? Ela serve de avaliação, mas sempre depois, ela pode servir de avaliação, mas sempre depois de uma pesquisa, a gente deve entender os próximos passos, né? Tomar uma decisão, entender o que vem em seguir e torná-las acionáveis é justamente isso, né? Tornar mais fácil a gente tomar uma decisão com base nessas pesquisas. E para finalizar, aí bem rapidinho mesmo, acho que é um outro tópico que não vou falar com profundidade aqui, mas é sempre importante a gente se questionar sobre a ética, né? Não existe um checklist que eu possa passar para vocês, tipo, faça isso e vocês vão estar sendo éticos. O caminho, né, o maior caminho que eu posso dar para isso é a gente ter isso em mente e se questionar o tempo inteiro, né? Então, óbvio, tem as questões de consentimento, tem as questões de lei, mas essas questões são muito básicas, sabe? Isso aqui é o básico do que a gente deveria estar fazendo. Acho que o mais importante é a gente entender muito de todos os aspectos éticos, de constrangimento e de vieses que a gente pode estar impondo na pesquisa, voluntária ou não, porque isso vai comprometer o resultado do negócio, né? Então é isso, gente. Estudem sobre pesquisa, apliquem pesquisa, vocês podem fazer isso na academia ou no mercado, não precisa ser o UX Research para fazer pesquisa. Vamos debater sobre o tema, vamos nos questionar e vamos construir a área juntos também, que acho que está bem aberto para a gente fazer isso. Obrigada. Show de bola, Thaís. Muito obrigado por ter topado participar aqui do nosso evento de mentoria. Obrigado também, o Fred. E obrigado por topar participar desses convites malucos que eu faço aí de vez em quando. Eu interpelo vocês lá no LinkedIn e faço esses convites malucões aqui, mas sempre funciona para trocar conhecimento, para fomentar o design, que é o que a gente trabalha, que a gente ama. Eu tenho algumas considerações e perguntas aqui que eu vou fazer já para o Thaís. Eu queria colocar aqui uma do Tom, que fala assim, ó, UX Research é algo que muitas vezes me parece subjetivo e difícil, às vezes de mensurar e tomar decisões, e o quanto estou no caminho correto da pesquisa. Isso é uma preocupação normal? Fala um pouco sobre... Eu confesso, já avisando para o Tom, que é sempre muito difícil saber até onde vai o UX Research e aonde começa o processo de construção do meu produto, que é tudo uma coisa só. Então, Thaís, o que tu acha disso? Perfeito. Eu não sei se eu entendi toda a magnitude da pergunta do Tom, mas, assim, eu acho que é um processo difícil mesmo, né? Não são escolhas objetivas. A gente pode, por exemplo, usar vários métodos diferentes para investigar um mesmo contexto, né? E aí escolher o melhor método vem muito assim de repertório, que nem eu falei, de disponibilidade de recursos, e às vezes é difícil mesmo a gente entender assim, nossa, eu estou enviesando, né? Que nem eu brinquei ali, a gente tem que se questionar e a gente tem que ser transparente sobre as limitações da pesquisa, porque assim, é praticamente impossível. Eu não conheço uma pesquisa livre totalmente de vieses, né? Assim, a gente tem que questionar isso e evitar com algumas medidas, mas isso pode acontecer. E eu acho que esse questionamento ele é normal, porque não é uma área tão
dois, né? 1 mais 1 é igual a 2, não é tão objetiva. A gente tem muitas possibilidades, e eu acho que uma coisa que eu acrescentaria nesse cenário é que dá para ser muito criativo com pesquisa. Acho que o Frederico mostrou isso muito bem ali, no como eles constroem a pesquisa. Tem métodos ali super criativos, de jeitos diferentes de se fazer. Às vezes as pessoas acham que a área de pesquisa ela é muito proforme, e ela não é, sabe? Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta, o Thiago Paes de Lira está com a mão levantada. Thiago, pode falar, você levantou a primeira mão. Oi, gente, boa noite. Thaís, Boa muito obrigado noite. aí pela sua explanação. Eu tenho uma questão mais técnica. Eu já tive algumas experiências com design, com research onde eu estava trabalhando, tanto fazendo entrevista como tomando notas, né? Passei pelo processo de fazer roteirinho e tal. Só que eu me deparei com uma parte que dos meus estudos, que era sobre transcrição. Eu cheguei a transcrever uma entrevista toda, tal, que levou muito tempo até para fazer isso, né? Mas eu queria saber de você se isso você vê isso como algo importante se ter, e eu sei que tem a questão também do tempo, tal, né? Afinal de contas, pode não existir no cenário ideal, mas queria saber a sua opinião sobre isso, sobre termos transcrições ou não. Polêmico. Olha, que meu orientador não me escute. Mas, brincadeiras à parte, assim, óbvio que a gente entende que quando a gente faz uma transcrição, uma leitura daquilo, a gente tem um tempo de assentar o que aconteceu, categorizar melhor os achados, taguear melhor os achados. Então, a transcrição ela é muito positiva para um ganho de reflexão dentro de uma pesquisa. Dito isso, no meu dia a dia, os UX Research e eu que trabalham com isso transcrevem todas as pesquisas muito raramente. A gente utiliza alguns tipos de ferramenta, o Frederico mostrou mesmo o Dovetail, que é uma ferramenta que ajuda isso. No geral, a gente usa algumas ferramentas e a gente faz correções na transcrição, foca em transcrever, principalmente frases, quotes, que são bem marcantes, né, que são bem interessantes ali para o nosso estudo. Então, no geral, o registro que eu vejo, ele é mais focado em uma síntese, que tem que tomar muito cuidado para ser imparcial, porque é muito perigoso a gente sintetizar trazendo ali o nosso viés, mas uma síntese e transcrições na íntegra de falas específicas, momentos específicos ao longo de uma entrevista, enfim, que sejam mais relevantes, assim. É óbvio que, como eu disse, assim, se você está fazendo uma pesquisa que é muito estratégica, que cabe uma super reflexão, talvez valha a pena bancar o tempo da transcrição. Então, eu acho que isso entra no jogo também. Agora, pesquisas mais de dia a dia e tudo mais, para mim, o mais normal é transcrever só alguns trechos. Perfeito, Thaís. Tem mais 2 perguntas, mas eu vou tentar abordar as 2 para a gente finalizar aqui. A primeira é da Daniele Rioga, que pergunta assim, quando saber quando reiniciar o ciclo da pesquisa? Difícil, né? Difícil isso. Acho que vai muito de... Me ajudem, eu já estou tenso, mas brincadeira. Eu acho que é quando a gente vai entendendo assim, se eu entendo que os resultados, os dados obtidos não estão me ajudando a responder os meus objetivos principais de pesquisa, e remonta toda aquela questão de planejamento, né? Se você faz um planejamento claro, você tem um sensor melhor de que se você está chegando ali nas respostas que você precisa ou não. E a gente pode falhar, né, gente? Assim como a gente falha em tudo, pode ser que você pensou um método, que você achou que ele ia funcionar, e você, nossa, não descobri nada do que eu precisava, vou precisar fazer outros métodos e recomeçar. Assim. Perfeito. Eu acho que tem uma dica que você deu que vem muito ao encontro disso, que é questione os seus dados. Né? Questione os seus dados, porque é aí você vai saber se você está no caminho certo ou não está, né? Acho que a última pergunta que a gente tem aqui é sobre uma relação... o Marco Antônio Milanês pergunta se um bom research complementa um design sprint ou é algo apartado do design sprint? Beleza. A gente tem que entender se você está falando de design sprint ou de sprint de design, né? Assim, eu acho que ele está falando de design sprint, ele colocou aqui, né? Design sprint mesmo. Uhum. Então, vamos lá. Design sprint é aquele modelo lá da Google Ventures que coloca em uma semana o processo de design.
Inclusive, uma das minhas críticas assim, pessoais ao processo de design sprint especificamente é que ele deixa bem de lado a pesquisa exploratória, né? Ele puxa muito mais para a avaliação, que é o foco dele. Então, você pode, eu já vi, e aí no Brasil a gente pega os métodos, mistura tudo, eu acho isso maravilhoso, já vi empresas que fazem ciclos de discovery, né, de pesquisa mais exploratória antes, para levar esses insumos para um modelo de design sprint adaptado, para que ele seja mais baseado em dados de usuário do que só ali na visão dos especialistas e das pessoas. É possível se fazer isso. Agora, se ele estiver falando de sprints de design, vai depender muito, que é basicamente, né, a organização do trabalho de um designer, vai depender muito de como os times se organizam, né? E é comum, sim, que o X-Researchers rodem em paralelo, às vezes em dupla, às vezes uma sprint antes que o Pro Designer. Perfeito, perfeito, Thaís. Aliás, o Thiago, que fez uma pergunta, ele deu uma dica aqui também, ó, que o Premiere tem uma ferramenta de transcrição que já vem no pacote, então quem usa Premiere aí tem uma ferramenta de transcrição para pesquisa, ajuda bastante. Eu trabalhei com um grupo focal no meu mestrado, quase morri transcrevendo dados, meu Deus, eu fiquei quase louco. E aí, eu digo, por que eu escolhi esse método, né? Daí, depois que a gente escolhe, a gente faz essas perguntas, mal. Meu Deus, eu vou morrer com isso aqui. E aí, chega uma hora que você tem que abraçar o seu método mesmo e tentar tirar o melhor dele possível, né? Então, assim, não pensem que a escolha do método é uma coisa, é um detalhe, às vezes isso é fundamental para você chegar no resultado que você quer da pesquisa mesmo e conseguir realizar uma pesquisa a contento e tirar resultados realmente genuínos e confiáveis dessa pesquisa, né? Então, mais uma vez, pessoal, obrigado pela presença de todos aqui. Eu acho que falar de pesquisa é sempre essencial. Eu sou um entusiasta da pesquisa no design há muito tempo, sempre falo para todo mundo que tem aula comigo e faz mentoria comigo que pesquisa a gente faz antes, durante e depois do design, então, ou seja, é sempre. Então, façam pesquisa, aprendam sobre métodos científicos. Acho que as dicas foram dadas aqui foram excelentes pelo Fred e pela Thaís. A gente vai disponibilizar o conteúdo deles e as referências depois para o pessoal que está aí querendo aprender e começar a trabalhar nessa área. Muita empresa está começando a entender como utilizar esses subsídios gerados pelo UX Research em diferentes áreas e não só pelo design, porque eu sempre entendo que eu acho que talvez o UX Research seja das coisas que mais torna o design uma coisa estratégica e menos operacional, porque a gente levanta dados nas pesquisas que servem para toda a companhia, não é só para o design, para todo o produto, o processo que está envolvido. Então, isso torna o design uma coisa estratégica, cada vez mais, e isso se deve muito à pesquisa. Então, acho que era muito importante a gente trazer esse assunto aqui de pesquisa para a gente abordar. Obrigado mais uma vez a presença de todos. A gente bateu picos de mais de 120 pessoas online aqui hoje. E a partir da semana que vem a gente vai disponibilizar as gravações dessas lives para quem não conseguiu chegar aqui, tá, pessoal? Então, sigam o Frederic Van Anistel aí no LinkedIn, procurem o Usabilidoido, que é sensacional o blog dele, com muito conteúdo de qualidade sobre design. Procurem a Thaís Falabella, que é uma super querida, que fala muito sobre pesquisa, que é super acessível, você pode conversar e trocar ideias sobre vários assuntos, aí vai ajudar você a aprender muito sobre pesquisa. E é isso, pessoal. Amanhã a gente tem mais um dia da semana de Product Design. Esse evento é um evento sem fins lucrativos, a gente está aqui só para fomentar design, fomentar discussão, ajudar a comunidade, ajudar a gente que às vezes quer fazer mentoria, quer começar a atuar, quer tirar dúvidas sobre uma área, não tem grana para investir. Então, foi por isso que a gente resolveu organizar esse evento, para ajudar a comunidade, para a gente se ajudar a trocar conhecimento. E é um evento que eu comecei a fazer em 2019, no início da pandemia, que a ideia é a gente fazer pelo menos umas 2 ou 3 edições todo ano, sem fins lucrativos, entrada franca, para que todo mundo possa usufruir, trocar conhecimento e colaborar. Beleza, pessoal? Quem quiser saber mais sobre a mentoria depois que eu faço, a gente pode conversar, me procurem aí no LinkedIn e no Lanex Team. E mais uma vez, obrigado pela super presença de todos aqui. Fred, Thaís, se vocês quiserem falar alguma coisa para se despedir, fiquem à vontade. Só tenho gratidão para eles falar. Muito obrigado. Em defesa da universidade pública e gratuita de acesso, que é muito importante nesse momento que a gente está tendo tantos ataques aí à educação no Brasil, né? Eu estou aqui como um servidor público, compartilhando conhecimento, mas vocês têm também os acessos diretos nas universidades,
nas redes sociais, mas também presencialmente. Então, participem e aproveitem enquanto a gente ainda tem universidade pública nesse país. É isso aí, gente. Isso aí mesmo. Thaís? Queria super agradecer. Eu fiquei com dó que eu falei demais, planejei mal o meu tempo, porque queria ter discutido mais com vocês, mas eu acho que é muito importante assim, a gente fomentar a área de conhecimento do design como um todo, né, na academia, a valorização dessa área, porque é muito importante. Eu acredito muito na área, eu acho que é muito importante para os frutos que a área vai colher e também para o futuro profissional de todo mundo que está aqui, assim, acho que é bem legal a gente levantar essa bandeira pela área de design como um todo, pelos teóricos de design, acadêmicos de design, tudo. E com certeza, com certeza. Só queria finalizar aqui, se vocês tinham alguma dúvida se o Online X Team e o Biratã era a design ativista, a gente, sim, luta pela educação pública e vai lutar sempre, sempre pela educação. É por isso que a gente faz eventos como esse daqui, né, que, na minha opinião, seriam eventos que o governo deveria fomentar e não a gente de forma independente, porque isso aqui é para ajudar todo mundo, gente, para ajudar a comunidade a trocar conhecimento, a aprender e a entender que é importante estudar sempre, para a gente evoluir sempre, certo? Para a gente não depender de governo nenhum, para a gente não depender de ditador nenhum, de gente burra nenhuma para nos controlar, para que a gente saiba controlar as rédeas do nosso caminho aí e sim, ser pessoas importantes e contribuir para a nossa sociedade ser melhor. É só assim que a gente vai contribuir de fato para a sociedade ser melhor. Então, assim, somos muito ativistas, vamos incomodar muita gente por aí, porque sim, a gente é totalmente a favor da educação e educação para todos, sem exceção. Certo, pessoal? Falou. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Tchau, tchau. Até amanhã. Vai, gente.